Jonatas Santos, canal BTB Esportes. Até insistindo nessa questão, além da avaliação em relação à partida, aos dois jogos, sabe que o torcedor nesse momento encontra-se chateado por conta da eliminação. Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonatas. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido e encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai, o Alcaraz, quando o Flamengo, a gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para incorporar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? Manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida eu falo sempre para os jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. E eu acho que isso está perto de começar a acontecer. Porque é um time que trabalha muito, é um time que não se entrega, você fala assim, o psicológico do time, o time está barato, o time continuou jogando, o Grêmio continuou jogando, a gente tomou o gol, o time foi atrás, criou mais 3, 4 chances de gol quando tomou empate. Hoje estava em cima, tomou o gol, continuou jogando e continuou tentando. Então a gente está aprendendo a suportar essas coisas, ser grande, e eu acho que as vitórias elas estão perto de começar a acontecer. E ganhando, já entra na questão do João Vitor. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time. Ele é o jogador mais rápido que a gente tem do elenco, é um jogador que perde pouco duelo, perde bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou
já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim, comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado, tem jogado mal, não tem jogado mal. Não tem, hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado e ganhou praticamente todos os lances. E sim, foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então comigo ele tem falado pouco, tem treinado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Desculpa, só em relação ao João Vitor ainda, você acha que as vitórias fariam com que a torcida perdoasse o João Vitor e deixasse de ter essa implicância, ou você não acha que chegou num ponto em que, mesmo ganhando, voltando a ganhar, é irreversível essa questão da torcida? A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso? A torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão sair mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira 2. Aí daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base, o jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. O Vasco começou o jogo de volta contra o Independente Del Valle, sabendo do resultado adverso obtido no primeiro compromisso, que dificultava muito o placar de 4-0 com a vantagem dos equatorianos. O Cruz Maltino começou assim, fazendo um primeiro tempo honesto, superior ao que apresentou na partida de ida. O time carioca conseguiu criar algumas chances, com Pablo Verrete e Ryan desperdiçando algumas oportunidades mais claras, enquanto o goleiro da equipe equatoriana brilhou ao defender um arremate importante, ainda com o placar zerado. Porém, quando a fase não ajuda, qualquer vacilo é fatal. Em praticamente a única brecha dada pelo Vasco no primeiro tempo, a equipe equatoriana, a equipe conseguiu estar convertendo a gol e ainda saiu para o intervalo com a vantagem no placar de 1-0, que aumentou ainda mais a vantagem de maneira geral e permitiu com que a dificuldade pudesse aumentar muito sobre o compromisso para o Cruz Maltino. Na segunda etapa, o Vasco continuou tendo mais posse de bola e buscando criar mais chances. De fato, conseguiu fazer isso. Aos 20 minutos, ainda conseguiu marcar um gol com Pablo Verrete e empatou o compromisso. O time continuou buscando o resultado, pressionando até o fim, mas não conseguiu fazer com que nem mesmo a virada pudesse acontecer em relação a esse compromisso específico. Assim, o Cruz Maltino se despede da Sul-Americana da competição e que agora faz com que o Vasco tenha em seu calendário a disputa do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, duas únicas competições que o Vasco ainda terá pela frente nessa temporada de 2025, sob o comando do técnico atual Fernando Diniz, que segue sem conseguir vencer com o Vasco.